Boa noite, colegas. Nossa temática é sobre a sexualidade e gravidez na adolescência. Vamos abordar alguns pontos que consideramos importantes deste tema e encontramos nas nossas pesquisas. Para a discussão da sexualidade, vamos abordar o que esse tema traz de visão do senso comum e sobre o que Foucault e Freud falam sobre a formação da sexualidade. Já no tema da gravidez, vamos expor alguns aspectos culturais e psicológicos que são manifestados na gravidez de adolescentes. E também questões escolares e um futuro profissional precoce, já que agora os adolescentes têm a preocupação financeira com o sustento do seu filho. Dados sobre um artigo de 2013 traz que 18% dos partos no Brasil são de adolescentes, enquanto dados mundiais sobre partos de jovens são de apenas 10%. Essa diferença de quase o dobro na média mundial está atrelada a situações de vulnerabilidade e falta de campanhas educativas que os nossos jovens enfrentam no país. Para a OMS, a gravidez na adolescência ocorre entre os 14 e 19 anos maternos, mas sabemos entre nós e nos nossos noticiários que tem meninas que engravidam antes mesmo até dessa idade, não estando provavelmente nesses dados. Então, vamos explorar um pouquinho mais sobre essa temática? Sexualidade na adolescência. Para falar sobre sexualidade na adolescência, a gente tem que pensar que o sexo ainda é um tabu. E existem também muitos problemas relativos à sexualidade. E isso acontece com muita frequência. Se a gente conseguisse acompanhar os adolescentes desde cedo, poderíamos ajudar eles a prevenir problemas futuros. Por isso, a sexualidade deveria sim ser abordada nas escolas, postos de saúde, família, instituições, que com isso a gente conseguiria prevenir problemas futuros, como o abuso sexual, a gravidez não desejada, a promiscuidade muitas vezes, dentre outros. Isso é um assunto de extrema importância, pois muitos adolescentes acabam cometendo um deslize por falta de informação ou até mesmo vergonha. E principalmente pela falta até de comunicação com a sua família e seus pares. Com isso, as DSTs, que as doenças sexualmente transmissíveis, só aumentam. Entre os jovens de 15 a 24 anos, é cerca de 25%. Isso corresponde a 50% de novos casos, onde isso vai influenciar na saúde, na sua qualidade de vida e nas relações sexuais também. Nas últimas décadas, a sexualidade tem apresentado muitas mudanças dramáticas no comportamento sexual humano, como principalmente o HIV e as doenças sexualmente transmissíveis. Porém, infelizmente, ainda é visto como um tabu dentro da nossa sociedade. Com base nas teorias que foram faladas pela colega sobre a sexualidade, mais ou menos introduzindo o que é e quais são as causas, eu vou mais ou menos fazer uma pegada mais entrelada entre o que Foucault pensava, o que Freud pensava sobre isso, o que os pensadores, quais eram as suas teorias sobre sexualidade. Para Foucault, a sexualidade é um dispositivo histórico que se constitui historicamente a partir de múltiplos discursos sobre sexo, No caso, o autor diz que é no âmbito da cultura, da história, que se define as identidades sexuais, de gênero, de raça, de nacionalidade, de classe e outras diversas culturas. O sexo, ele desempenha um papel importante e básico nas nossas vidas. Mas para as pessoas no senso comum, por exemplo, a atividade sexual não se restringe à reprodução. Ela é baseada somente como se fosse fonte de prazer. Agora, para Freud, as crianças trazem ao mundo rudimentos de atividade sexual. O que seria isso? Mais ou menos é como se ele estivesse falando que elas já gozam de satisfação sexual quando começam a alimentar e procurar repetir insistentemente a experiência do conhecido gesto de sugar o polegar, situada mais ou menos entre os 2 a 4 anos de idade. Depois vem a puberdade,
que é a famosa tempestade da puberdade, que Freud mesmo já fala que nessa fase as crianças e adolescentes se masturbam por sentir prazer nesse ato, que é quando ocorre o início da atividade sexual genital, propriamente a que Freud dominou, né? A fase genital. Com isso, eu concluo que tanto Foucault como Freud, eles deram certeza à epidemiologia da sexualidade e que realmente é um ato epidemiológico, né? Primeiramente, a gravidez na adolescência é vista como um processo vergonhoso para as meninas, que eu acredito que seja por ter medo das reações dos pais, medo do julgamento alheio, já que é visto pelo olhar da sociedade como algo errado, pois são adolescentes e têm a vida sexual ativa, ou pior ainda, têm a vida sexual ativa, mas não está se protegendo. E se a gente for parar para pensar, é um olhar um pouco machista da sociedade, já que esse preconceito está ligado mais ao fato da menina engravidar e não do casal ter filho cedo. É a menina que vai sofrer com os comentários maldosos, que vai ficar mal falada, digamos assim. O menino não tem tanto isso, as pessoas vão sim falar dele, mas não com tanta ênfase, mesmo que a responsabilidade da gravidez seja tanto dele como dela. E aí as meninas devem pensar, meu Deus, a minha mãe vai me matar, ou o que eu vou fazer da minha vida agora? E isso acaba prejudicando também o psicológico delas em relação a isso, causando ansiedade por conta da dúvida das reações dos pais, e em alguns casos também pode ocorrer depressão, pelo fato de não querer a criança, de ter a tua adolescência corrompida. E já para os meninos a vergonha não é tanta, mas tem a questão da preocupação, que eles devem pensar, poxa, agora eu vou ter que trabalhar para cuidar dela e para cuidar do bebê, que eu acredito que também seja um causador de ansiedade para eles. O que eu concluo disso é que vivemos nessa sociedade culturalmente machista, que vai julgar muito mais a menina do que o menino, sendo que a irresponsabilidade está associada aos dois lados, não somente ao lado dela. A grande maioria das jovens, quando questionadas sobre seu projeto de vida antes da descoberta da gravidez na adolescência, afirmam que pretendem terminar os estudos e começar a trabalhar para conseguir conquistar a sua independência financeira. Porém, quando essas jovens são questionadas sobre essa perspectiva de vida após a descoberta da gravidez, algumas afirmam que pretende retornar aos estudos assim que o bebê deixar de exigir tantos cuidados, e outras informam que pretende se dedicar ao filho e ao lar. As dificuldades escolares e o abandono precoce da escola são as características mais frequentemente associadas à gravidez na adolescência. Tanto os meninos quanto as meninas veem essa dificuldade em conseguir conciliar os estudos e a criação desse filho. As meninas tendem a ficar mais em casa, principalmente nos primeiros meses da criança, e os meninos geralmente saem à procura de trabalho e acabam encontrando mais trabalhos informais, como bicos, geralmente sem a carteira assinada. No Brasil, até a década de 40, era muito comum que as meninas casassem e engravidassem quando tinham em torno de 14 e 15 anos. Com a industrialização das cidades acelerada a partir dos anos 50, a situação dessas jovens se modificou na medida que a sociedade passou a atribuir mais importância à profissionalização decorrente do ingresso no mercado de trabalho. Porém, muitas jovens veem dificuldade em conseguir concluir adequadamente todas essas etapas de profissionalização exigidas. E diante dessa realidade, muitas jovens encontram na gravidez, na adolescência, uma solução para organizar suas vidas práticas e afetivas e também proporcionar uma maior proteção familiar e social a elas. Apesar de toda a dificuldade de se ter um filho durante a adolescência, muitos jovens relatam que a preocupação com o futuro dos filhos e a necessidade de ser um exemplo para essa criança faz com que eles se desenvolvam mais rapidamente. E muitas vezes eles acabam reingressando à escola novamente para conseguir dar um futuro melhor para essa criança, para conseguir dar uma vida com mais sustento, com mais apoio, e acaba amadurecendo muito esses jovens.
A maioria das adolescentes que já passaram por esse processo afirmam que ter tido um filho tão jovem ajudou elas a compreender o que elas realmente queriam para suas vidas. Utilizamos na construção desse trabalho 3 principais artigos: Ser adolescente e ser pai e mãe, gravidez adolescente em uma amostra brasileira, do ano de 2013, Gravidez na adolescência e construção de um projeto de vida, do ano de 2014, e Gravidez na adolescência, iniciação sexual e gênero, perspectivas em disputa, publicado no ano de 2020. Agradecemos a todos pela atenção e desejamos uma ótima semana.